Existem 5 sinais de que você, homem trans ou pessoa transmasculina, não está pronto para ficar com uma mulher trans ou travesti. Mas calma, a ideia aqui não é te julgar, mas sim conversar e refletir sobre cada um desses sinais, para que um dia você consiga viver essas relações de uma forma mais leve e natural. Oi, meu nome é Cristian Araújo, sou homem trans com 10 anos de transição de gênero e criador de conteúdo para as redes sociais desde 2020. Criei esse canal com o intuito de facilitar da melhor maneira possível a jornada de homens trans e pessoas trans masculinas. Então já se inscreve no canal e deixa um like aqui nesse vídeo para eu entender que conteúdos como esse são relevantes para nossa comunidade. Eu sei que o assunto de hoje é muito delicado e complexo. Tudo que eu vou trazer aqui é com base na minha própria experiência, né? Como eu falei no início do vídeo, eu já estou em transição há 10 anos. Então, desde 2015, né, que eu me descobri homem trans, eu passei um longo período sem conseguir imaginar uma relação com uma mulher trans. De 2015 até 2020, eu só me relacionava com mulheres cis. E quando eu pensava na possibilidade de ficar com uma mulher trans, vinha mil pensamentos, tabus e preconceitos que me travavam na hora de flertar com essas mulheres. Porque a estrutura da sociedade sempre foi feita para priorizar corpos cis. Na TV, no cinema, nas novelas, em todas as mídias, os corpos cis estão sempre em evidências, estão sempre nesse lugar de desejo. Então a gente já cresce com essa mentalidade de que corpos trans não são atraentes, de que eles são aberrações, de que eles são antinaturais. Então são muitas camadas que nos impedem de entrar em uma relação transcentrada, mesmo a gente entendendo que uma mulher trans é uma mulher, assim como nós homens trans somos homens, independente do que a gente tem entre as pernas. Se desconstruir dessa ideia, né, de que homem é quem tem pênis e mulher é quem tem vagina, é algo extremamente difícil. Leva anos de autoconhecimento, de estudo sobre gênero, e ainda assim não existe uma certeza de que tu vai conseguir ultrapassar essa barreira e entrar de cabeça em uma relação com uma mulher trans ou travesti. Porque a gente tem essa ideia de que o gosto, né, as nossas preferências sexuais são coisas que naturalmente nascem na gente, mas não é bem assim. Os nossos desejos, os nossos gostos, eles são moldados por tudo aquilo que a gente vê ou que a gente não vê sendo representado nas mídias. Então, para eu conseguir passar por cima disso, eu tive que me aproximar de forma despretensiosa de mulheres trans. Eu fiz amizade com uma garota trans em 2020 e essa amizade com ela me fez conhecer aquela pessoa para além do corpo dela. Então, eu consegui me conectar com aquela pessoa sem pensar tanto no que ela tinha entre as pernas. E isso foi um salto gigante na minha desconstrução em relação, né, a ficar com mulheres trans. Porque conversando com ela, criando aquele laço de amizade com ela, eu consegui perceber que ela é uma pessoa como qualquer outra, com medos, com fragilidades, com desejos, com sonhos, e que eu precisava primeiro conhecer aquela pessoa de forma profunda antes de começar a pensar em ter qualquer coisa com ela. Depois disso, a gente conseguiu ficar, a gente se beijou e tudo, não partimos pros finalmente, porque eu ainda tinha essa barreira, né? Eu não conseguia me imaginar transando com uma mulher trans. Era algo muito nebuloso dentro da minha cabeça, sabe? Eu comecei a me abrir muito mais, né? A flertar com essas mulheres, a seguir elas nas redes sociais, né? Mulheres que trazem informações relevantes sobre gênero, sexualidade e tudo que envolve, né, a nossa comunidade trans de alguma maneira. Então eu fui criando admiração por essas mulheres, olhando elas como pessoas, como seres humanos complexos, cheios de camadas. Até que eu comecei a flertar com uma garota trans de outro estado e a gente se relacionou. E ela foi a primeira garota que eu fui de fato pra cama, né? E ali, quando chegou o momento, foi algo assim tão natural, tão espontâneo, que apenas fluiu, apenas aconteceu. Eu já tava tão envolvido, né, naquela relação antes da gente ir pra cama, eu já tava tão encantado por ela como pessoa que tudo que eu queria, tudo que eu pensava naquele momento era em dar prazer para aquela mulher e sentir prazer com ela. Então, se tu tá nesse mesmo barco, né, que eu tava há alguns anos atrás, eu preciso que tu preste atenção em alguns sinais. E o primeiro sinal é o teu entendimento sobre o que é ser uma mulher. Se pra ti ser uma mulher é ter necessariamente uma vagina, é nascer com uma vagina, e sempre que tu pensa em uma mulher, tu logo deseja a genital dela, imaginando que ela tem uma vagina, que ela tem uma vulva, e o teu desejo todo gira em torno desse órgão, significa que tu tá muito preso ainda nessa visão de um corpo cis. Significa também que talvez tu não se enxergue como um homem completo. Porque se tu atrela a vagina a uma mulher e tu é uma pessoa que tem vagina, como tu vai conseguir se sentir um homem completo?
Se tu sempre atrela esse genital ao feminino, ao ser mulher, entende como acaba trazendo camadas também pra dentro da tua identidade, pra forma como tu se enxerga? Então isso acaba não sendo saudável também pra ti, pra tua vivência enquanto homem trans. E consequentemente isso vai te travar de todas as maneiras na hora de tu se relacionar com uma mulher trans. Porque se tu atrela o teu desejo a um órgão genital específico e essa mulher não tem esse órgão, então não tem como tu ficar com ela, tu construir uma relação com essa pessoa, sem que vocês dois se machuquem. Se tu não conseguir passar por cima disso, tu não vai conseguir se ver como um homem de forma plena e também não vai conseguir nunca entrar em uma relação transcentrada, caso esse seja o teu desejo. Bom, e o segundo sinal que tu tem que prestar atenção é se tu sente medo ou vergonha de ser visto como uma mulher trans ou travesti. Eu acredito que essa barreira é uma das mais simples de serem resolvidas. Porque, pensa comigo, tu passou por uma transição de gênero. As pessoas que te conhecem já falam de ti, elas já te julgam e elas sempre vão te julgar. Se elas não abrirem a mente delas, se elas não quebrarem esse preconceito contra pessoas trans, elas sempre vão te olhar de uma maneira diferente. E mesmo assim, isso não te impediu de ser quem tu é. Por que que isso tem que te impedir de amar outra pessoa? De viver uma relação cheia de potencial, cheia de afeto, cheia de compreensão? Tu vai se sentir menos homem por ser visto como uma mulher trans? E por que que tu tem que provar a tua masculinidade pra alguém? Essas pessoas pagam as tuas contas, elas pagam o teu hormônio, elas pagam a tua terapia. Então tu tem que viver a vida pra ti e não em prol dos outros, e não pensando no que o fulano de tal vai dizer ou do que o fulano de tal vai pensar. Tu pode estar perdendo a chance de conhecer uma garota incrível por um medo tão bobo e que na prática não faz o menor sentido. A vida é curta demais pra gente ficar se preocupando com o que os outros pensam ou deixam de pensar. Então antes de tu pensar em ficar com uma mulher trans, primeiro te resolve internamente em relação a todo esse medo e essa vergonha que tu sente só de se imaginar sendo visto de mão dadas ou conversando com uma mulher trans em público. Elas querem estar com alguém que tem orgulho de ter elas do lado, que enalteçam ela perto das outras pessoas, que segure a mão delas durante o dia, durante a noite, em qualquer horário. E o terceiro sinal que tu tem que prestar atenção é na forma como tu aborda essa mulher, na forma como tu flerta com ela. Se a forma de tu flertar com uma mulher trans é totalmente diferente da forma como tu flerta com uma mulher cis, aí a gente tem um problema. Porque para pra pensar comigo, qual é o motivo de tu tá abordando essa mulher de uma maneira diferente? Qual é o motivo de tu tá fazendo perguntas invasivas para ela, perguntas sexuais, perguntas voltadas sempre na transição de gênero dela? Qual o sentido de tu tá fazendo isso se não é algo que tu faz com mulheres cis naturalmente? Gente, o primeiro contato que a gente tem que ter com qualquer pessoa trans é sempre focada na pessoa que ela é, na personalidade dela, nos gostos dela, na forma como ela enxerga a vida. Tudo isso são coisas valiosas e que vão fazer tu construir uma relação com essa mulher de uma maneira saudável, de uma maneira leve, e a forma como tu flerta vai ditar como essa relação vai caminhar, como essa mulher vai te enxergar e como tu vai enxergar ela. Então pega essa dica, quando tu for flertar com uma mulher trans ou pensar em flertar com ela, age naturalmente, flerta com a garota do mesmo jeito que tu flertaria com qualquer mulher cis. Não tem por que fazer essa diferenciação. Se tu tem curiosidade sobre a transição dela, deixa pra conversar isso em um outro momento, talvez no segundo ou no terceiro encontro, mas não aborda esse tipo de assunto logo no primeiro date de vocês, logo nos primeiros papos, porque pode ser algo que não deixa ela tão confortável. Vocês acabaram de se conhecer. Pelo menos eu, quando tô conhecendo alguém, eu gosto que a pessoa me conheça a pessoa que eu sou para além da minha identidade de gênero. E quando esse papo entrar na roda, ele tem que entrar de uma maneira leve, ele tem que entrar de uma maneira espontânea, senão a relação não vai pra frente. E se até aqui esse vídeo já tá te ajudando, deixa um like e se inscreve no canal, porque toda quinta-feira às 20 horas eu posto um vídeo novo. Agora, antes da gente partir pros dois últimos sinais, eu preciso que tu comente aqui embaixo como tu conseguiu se abrir para relações com mulheres trans, caso tu já seja uma pessoa que tá vivenciando isso ou que já vivenciou isso. Agora, se tu nunca vivenciou isso, me fala quais são os teus medos, quais são as tuas inseguranças e barreiras, né, que impedem com que tu fique com mulheres trans. Eu tenho certeza que o comentário de vocês vai ajudar outros meninos trans também. Agora presta atenção nesse quarto sinal, porque eu tenho certeza que a maioria dos homens trans passa por isso, que é tu criar um roteiro sexual dentro da tua cabeça, é tu ficar imaginando como que essa mulher é na cama, ou como que ela vai agir na cama contigo só porque tu é um homem trans. Tu já fica imaginando que ela vai ser só ativa, ou tu fica imaginando que ela vai ser só passiva caso tu seja um homem ativo. Tu já fica imaginando que ela vai querer que tu faça coisas que tu não quer fazer. Tu fica já pensando no ato sexual antes de mandar
o primeiro oi para essa mulher no privado. Se tu fica com esses pensamentos, é um alerta vermelho indicando que tu ainda não tá pronto para começar a se relacionar de fato com uma mulher trans. Isso significa também que tu não tá enxergando essa mulher como uma pessoa complexa. Tu tá vendo ela do mesmo jeito que pessoas cis enxergam nós, pessoas trans. Tá enxergando ela cheia de estereótipos que muitas vezes não fazem sentido e que não batem com a realidade dessa pessoa. Você precisa pensar nas mulheres trans como um ser humano completo, complexo, cheio de camadas e pluralidades. Eu sei que bate aquela neura de, putz, mas eu sou só ativo, eu não quero ser penetrado, mas na cama, por ela ter um falo, por ela ter um pênis, ela vai querer fazer isso comigo e eu não vou querer. Como que vai ser isso? Eu não vou querer fazer uma posição tal. Calma, respira. Tu ainda nem flertou com essa mulher, tu ainda nem conversou com ela, tu ainda nem sabe o que ela gosta, tu nem sabe se ela gosta que toquem na região íntima dela, tu não sabe se ela é ativa, se ela é passiva, ou se ela nem gosta desse tipo de nomenclatura, se ela é apenas uma pessoa livre no ato sexual. Tu ainda não sabe absolutamente nada sobre essa pessoa e tu já tá criando todo um roteiro, toda uma fanfic maluca que muitas vezes não condiz com a realidade. E se tu não faz esse tipo de coisa com mulheres cis, por que tu tá fazendo isso com mulheres trans? Quando tu vai conhecer uma mulher cis, tu já sabe se ela vai ser passiva pra ti, caso tu seja ativo? Tu não sabe, tu só supõe que ela seja passiva. E às vezes ela nem é, às vezes ela gosta de ser ativa, mas ainda assim tu insiste na relação, tu ainda assim vai em frente, porque tu enxerga a mulher cis como uma pessoa complexa, que tem gostos, que tem desejos e que podem coincidir muito mais com os teus desejos do que uma mulher trans. Se tu pensa dessa maneira, é um grande sinal de que tu ainda não deve se relacionar com mulheres trans. Tu deve dar 2 passinhos para trás e repensar a forma como tu enxerga essas pessoas. E se ainda assim tu ainda quer se arriscar, foca no diálogo. Conversem bastante antes de se encontrarem. E depois de se encontrar, continua o papo, continua tentando entender o que é que essa mulher gosta, o que é que ela não gosta. Mas caso esse quarto sinal não faça parte da tua vivência, eu sugiro que tu conheça a loja Transgás, pois lá tu vai encontrar cintas para packer de volume e binders totalmente inovadores, que tu não encontra em nenhum outro lugar. Na Transgás, os produtos são feitos para te deixar confortável e seguro, tanto no dia a dia quanto no ato sexual. Ficou interessado? Então clica no link que está aqui na descrição ou leia o QR Code que está aí na tela. E caso tu faça alguma compra, usa meu cupom CRIS para ter aquele descontinho. E o último e quinto sinal é se tu não consegue se imaginar tocando a região íntima da mulher trans. Seja tocando com as mãos ou seja tocando com a boca. Se tu não consegue se imaginar de nenhuma maneira tocando, dando prazer para uma mulher trans ou travesti, então significa que tu realmente não tá pronto, não tá preparado para entrar numa relação transcentrada. Porque, gente, o ato sexual para muitas pessoas é algo extremamente importante. É um momento em que tu precisa deixar fora do quarto, fora da cama, todos esses papéis de gênero, todos esses estereótipos, todas essas performances que a gente faz no dia a dia. Tudo isso precisa ficar fora do quarto e nesse momento são apenas 2 pessoas se dando prazer. É só nisso que tu tem que pensar. A genital de uma mulher trans não é um bicho de 7 cabeças. É apenas uma genital. Eu sei que existe todo um tabu, eu sei que a gente é ensinado no meio lésbico, caso seja um homem trans que teve essa vivência, a gente é ensinado a ter repulsa e nojo da genital do sexo oposto ao nosso. Mas não deveria ser assim. O órgão genital de uma pessoa, ele deveria ser apenas um órgão genital que faz parte daquela pessoa. É apenas mais uma parte do corpo dela que pode ser explorado, que pode dar prazer tanto para ti quanto para ela. E se isso tá acontecendo contigo, não adianta tu querer se forçar a estar com uma mulher trans, porque não vai dar certo. Vai chegar na hora, tu vai travar, tu vai ter um bloqueio, tu vai deixar a mulher desconfortável, tu vai deixar ela frustrada, tu vai deixar ela triste, machucada, porque isso dói muito quando a gente tá com uma pessoa que a gente gosta e chega no momento, né, ali íntimo, e tu percebe que a pessoa não consegue nem olhar pro que tu tem entre as pernas. Então, para te poupar a mulher trans de passar por essa situação e para te se poupar de vivenciar esse momento constrangedor, não fique com mulheres trans. Pelo menos não antes de tu se livrar de todos esses pensamentos negativos em relação a uma genital, que é apenas uma genital. E eu te entendo, eu já senti isso, mas tu precisa trabalhar isso dentro de ti aos poucos. E eu recomendo que todos vocês que estão assistindo agora façam terapia. A terapia vai ajudar muito vocês a quebrar qualquer tipo de barreira, seja na vida pessoal, sexual, enfim, façam terapia.
E se tu chegou até aqui, tu já percebeu que todos esses sinais não falam sobre a mulher trans. Eles falam sobre você, sobre como você enxerga o corpo, o desejo e a relação. E se tu se identificou com todos ou quase todos esses sinais, significa que tu precisa se conhecer mais a fundo, que tu precisa fazer amizades sinceras com mulheres trans e travestis, e que tu precisa conversar mais com pessoas que vivem relações transcentradas, com outros homens trans, com outras mulheres trans. Conversem, o conhecimento, ele liberta a gente de todo tipo de preconceito. E depois de passar por tudo isso, né, de se desconstruir dessa maneira, de se abrir dessa maneira para o mundo, quero que tu viva a vida sem focar em ficar com mulheres trans ou com mulheres cis. Suspende a identidade de gênero dessas mulheres e priorize conhecer elas como pessoas, como seres humanos. Foque em conhecê-las de forma natural, despretensiosa, sem muitas expectativas ou neuras. Quando tu menos perceber, tu vai estar vivendo uma relação gostosa com alguém incrível. E se esse alguém for uma mulher trans, eu recomendo que tu assista esse vídeo que está aqui na tela, onde eu falo sobre posições sexuais para te experimentar com a tua parceira.